das 4 lições. Vamos lá? Vamos começar? Se você quiser anotar, tem muita coisa para anotar. Essa perspectiva aqui, deixa eu explicar uma coisa. O John Maxwell, ele é um mestre, conhece muito das escrituras, ele trabalha com treinamento no mundo todo, escreve vários livros, todos os livros dele são excelentes, são livros sobre liderança, mas ele é meio tradicionalzinho. Então, a perspectiva que vocês vão ter é um pouco meio batistinha, entendeu? Mas fica tranquilo. A gente vai fazer um meio termo nisso aí. Vou dar uma equilibrada nesse negócio, tá? No final eu ajudo. Vamos lá, segue adiante. Tá contigo agora. Primeiro, a ideia desse material é ajudar você a identificar o seu dom primário. Ok? Quais são os dons primários? Eu não sei, você tem que identificar. Existem dons que têm a ver com a liderança e existem dons que têm a ver com o serviço. E eles são diferentes. Por exemplo, os dons ligados à liderança, ele tem a ver com quem governa a igreja. E os dons ligados ao serviço têm a ver com quem apoia a igreja. Mas ele vira aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Abre a sua Bíblia aí. Capítulo 4, verso 10. Porque esse é o único texto que eu não vou usar sobre dons, então vamos ler ele logo. Pedro, capítulo 4, verso 10. Vamos lá? Vou ler na versão dele. Será que a versão dele está igual a minha? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Diferente, né? Vamos ao 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de uma forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu creio que essa palavra, ela serve aos nossos corações e ela vai sobre os dons espirituais, sobre o Espírito Santo, sobre tudo que o Senhor tem prometido para nós e tudo que se cumpriu a partir de Atos. Em nome de Jesus, amém. Aqui ele fala sobre 2 dons. Quais são os 2 dons que tem nesse texto? Primeiro dom, dom de liderança. E o segundo dom, o dom de diaconato. Alguém aqui já foi diácono de outra igreja? Já foi diácono? Vocês sabem o que significa a palavra diácono? Alguém sabe o que é diácono? Diácono é o que serve. Vocês lembram por que foi criado o diaconato? Vocês lembram disso, né? Qual é a história do diaconato? Atos, capítulo 2, os apóstolos lá, eles não tinham tempo tanto para se dedicar à palavra quanto para servir o lanche. E naquela época, ele não era servir a ceia, não, vocês não estão entendendo. Naquela época, todas as pessoas deram todos os seus bens para a igreja. Elas eram para comer. Então, quem tinha que providenciar o café da manhã, o almoço e a janta, era quem era? Era a igreja. A igreja que fazia isso tudo. E às vezes, os diáconos esqueciam. E às vezes os pastores esqueciam mesmo. E como é que era a ordem? Então, normalmente comiam os homens, depois comiam as crianças, depois comiam as mulheres, depois comiam as crianças e depois comiam as viúvas. E aí quando chegavam as viúvas, normalmente alguém deixava de comer. Então, eles criaram uma organização chamada diaconato, que a função do diaconato era o quê? Distribuir comida. Essa era a primeira função dos diáconos, distribuir comida. Depois eles foram ganhando outras funções.
Inclusive, as maiores pregações em Atos são de diáconos. Inclusive o Estevão, que é o primeiro mártir, ele era o quê? Era diácono. Então o diaconato acabou subindo. Então, mas na igreja, quem são os líderes? Normalmente são os pastores, que exercem a função pastoral. Nesse momento só tem um pastor aqui, que é ordenado, que sou eu. Tem vários pastores, tem supervisores, tem os líderes de célula que pastoreiam, mas o ordenado só um pastor. Então, por enquanto, e eu não quero isso para minha igreja tem um monte de pastor. Por enquanto só tenho eu, que é quem lidera. Mas os meus supervisores, por exemplo, lideram comigo. Quanto ao culto de quarta-feira agora, eu fiz uma pergunta, perguntei, o que vocês acham? Aí eles responderam, acho que não devia ter, acho que não é legal, acho que não sei o quê. Aí no final eu orei e a gente decidiu juntos. Ou melhor, eu decidi que ia ter sim. Não pode, como é que não vai ter culto numa igreja? Tem que ter culto, quarta-feira. Mas a gente decide, a gente faz nada. Então, pastor é quem lidera, e diácono é quem serve. Olha que engraçado. 1 Timóteo capítulo 3, ele vai falar sobre quem deseja o dom, primeiro, de pastoreio, episcopato, de ser bispo. Aí tem lá um montão de coisa para o pastor fazer. E depois ele diz aquele que tem um chamado para diácono. Aí um montão de coisa para fazer. Aí você fala assim, já que eu não sou pastor e eu também não sou diácono, eu posso beber pra caramba, porque lá só tem ordem para ter cuidado com a bebida, quem é pastor e quem é diácono. Então eu quero contar um segredo espiritual para você que você não percebeu e a maioria das igrejas não percebeu. Só existem duas funções da igreja. Se você está do lado de cá, a sua função é o quê? Liderar, pastorear. E se você está sentado do lado de lá, você é diácono, irmão. Todo mundo da igreja, a princípio, é diácono. Ah, pastor, só me tornei membro. Você já é diácono. Você já tem função diaconal. Acho que não tem chamado nenhum para você. Então, o seu chamado já é diaconal. Você já tem um chamado diaconal. Ah, tem que organizar com os que servem melhor. Acho que sim. Mas só teve que organizar também porque as pessoas não entendiam qual a função diaconal. Vamos lá, segue adiante. Próximo. Fundamento para os dons espirituais. O Novo Testamento, ele lida com uma variedade enorme de dons espirituais. Por exemplo, você vai ter 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11, Romanos capítulo 12. Ele esqueceu aqui de incluir... vocês não têm esse texto não, né? Então anota aí. Onde você vai encontrar os dons espirituais? Eu já falei isso aqui? Os textos onde se encontra os dons espirituais? Eu acho que eu já falei. Mas eu vou repetir. 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, Romanos capítulo 12. São só esses. Ali tem a lista dos dons. Chegar para cá. Agora ficou bom. Eu não posso sair dali? Dá uma inclinadinha assim, ó, vira um pouquinho a câmera para cá. Não a câmerazinha. Então tá bom. Então deixa aí. Não mexe nada não. Mais um pouquinho. Então tá bom. Estou debaixo da autoridade, gente. Fica tranquilo. Cada crente tem um dom primário. Ele deve concentrar seu tempo no que é primário. Olha só, você deve ter sido treinado da seguinte maneira. Você tem as suas qualidades e os seus defeitos. Se você é da minha época, as pessoas, elas estimulavam você a que você melhorasse os seus defeitos, não era assim? Você já tem essas qualidades, agora você precisa melhorar nos seus defeitos. Uma das coisas que o John Maxwell percebeu, e que é dado, por exemplo, no curso de coach também, é que na verdade você tem que se tornar ainda melhor nas suas habilidades, porque é o seu dom. Você tem que melhorar naquilo que você é bom. Se você é bom, seja muito bom naquilo ali.
porque já tem a ver com o seu perfil. Quantos dons eu posso ter, pastor? Não sei. Qual o mínimo de dons que todo mundo tem que ter? Impossível você não ter um dom. Impossível. Não existe nenhuma possibilidade de você não ter um dom, porque o dom faz parte da vida cristã. Ah, pastor, mas eu nunca percebi qual é o meu dom. Aí tudo bem. Você pode ter um dom que ele está suprimido. Ele não foi desenvolvido. E eu quero dizer uma coisa já desde o início. Se você veio de uma igreja pentecostal, a igreja vai te dizer que o seu dom primário é o dom de línguas. Eu vou te dizer que não é. Porque, na verdade, a igreja é formada de uma multiforme, ela é uma multiforme graça. Existe uma distribuição dos dons. Para quê? Para que todos os dons, eles formem um corpo. Porque se não tiver vários dons, você vai ter um nariz só, você não vai ter um corpo. Vai ter vários narizes. Outra coisa, o Espírito Santo, ele quer revelar. Como um músculo em nosso corpo, os dons podem ser aqui. Os dons podem estar presentes, mas não desenvolvidos. Os dons podem estar latentes, aprisionados. E você precisa descobrir quais são os seus dons. E principalmente qual é o seu dom primário, seu dom principal. A primeira coisa que você precisa saber sobre o dom principal é se ele é um dom de liderança ou se ele é um dom de apoio, ou um dom de serviço. A gente vai fazer sobre isso. Eu prometo que eu vou dar para vocês um teste de dons. Só que eu só vou dar no final. Por que eu só vou dar no final um teste de dons? Porque normalmente você vai estar condicionado a escrever as respostas de acordo com o seu estilo de trabalho. Então imagina que durante muito tempo você trabalhou numa ONG, ajudando a distribuir comida. Esse é o seu trabalho. Você vai fazer pesquisa e vai estar escrito lá, você vai achar que seus dons têm tudo a ver com assistencialismo. E pode ser que não. Porque o seu perfil de trabalho te empurra para uma possibilidade. Mas eu vou desconstruir algumas coisas para depois você poder. Ele vai falar sobre o Espírito Santo. Cada um desses dons é importante e tem uma função. Cada um funciona como uma posição no time, um músculo no corpo. A gente vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, 18 a 25. Essa parte eu gosto demais. Posso começar do verso 14? Deixa eu começar do verso 14. Deixa eu dar... Gente, alguém pediu lá para desligar o ar-condicionado? Meu Deus do céu, eu estou colocando a mão no bolso aqui, eu imagino vocês aí. Deixa eu explicar uma coisa antes. O apóstolo Paulo, ele normalmente resolvia os conflitos da igreja com um verso. Um versículo já resolvia o problema da igreja. E a igreja tinha muitos conflitos. Então, por exemplo, um rapaz, aqui em Corinto mesmo, na igreja de Corinto, ele estava se relacionando com a esposa do seu pai. Ele estava dormindo com a esposa do seu pai. E aí o apóstolo Paulo, num versículo só, fala assim: pega esse menino e entrega a Satanás. Pronto, num versículo ele resolveu o problema. Eu já contei essa história aqui? Já usei esse exemplo aqui? Não sei se foi aqui não, talvez em outro. Foi aqui? Eu falei que entregar Satanás significa estar fora do contexto da igreja e tal. E esse menino se arrependeu. Em 2 Coríntios, Paulo fala assim: traz o menino de volta. O menino já se arrependeu. Graças a Deus. Então Paulo resolvia conflitos desse jeito. Por exemplo, quando Timóteo assumiu a igreja de Éfeso, que está lá em 1 Timóteo, Paulo escrevendo uma carta para ele, eu não sei se você sabe, Timóteo era um pastor jovem que assumiu uma igreja que ele não estava acostumado. Nessa igreja, como jovem, os senhores não o respeitavam, as senhoras não os respeitavam,
e as meninas davam mole para ele. Era assim na igreja. Aí entraram alguns caras que eram judaizantes, que eles tentaram roubar o poder do menino, do Timóteo. E o Timóteo ficou meio bambo, né? E os caras ficavam assim: quem é você? Porque eu sou filho de fulano, ciclano, de beltrano. E eles usavam genealogias para dizer a autoridade deles. Fora isso, entrou também os gnósticos. Dois caras de gnósticos chamados Alexandre e Himeneu. E na verdade a igreja de Éfeso, o Timóteo deu um brinde, porque todas as heresias da época entraram na igreja ao mesmo tempo. Imagina você, estou te mandando para assumir uma igreja amanhã. Você mal assume uma igreja, todos os hereges entram ao mesmo tempo na sua igreja. Todos. Timóteo foi se sentindo constrangido. Ele foi deixando a autoridade na mão desses caras. E ele foi tendo ou uma gastrite ou uma úlcera. Que o apóstolo Paulo fala: para o teu problema no estômago, tome água misturada com vinho. Então o menino estava mal. Então Paulo, já no primeiro capítulo, já resolve o problema de Alexandre e Himeneu. Capítulo 1. Quanto a Alexandre e Himeneu, já mandei eles para o quinto dos infernos, para aprender a não blasfemar contra o Senhor. Está em 1 Timóteo capítulo 1, os últimos versos. Você pode dar uma olhada lá, você vai achar até engraçado, porque você nunca percebeu que Paulo manda alguém para o quinto dos infernos, entendeu? Ele manda ele fala assim também: já entreguei a Satanás. E aí Paulo resolvia conflito com o versículo. Só que quando a questão é dos dons, achou aí? Deixa eu vocês procuram. Quanto à questão dos dons, na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era o seguinte: a cidade de Corinto, eu vou ter que explicar um pouco sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era o seguinte: era uma cidade onde eles tinham muitos deuses. E os deuses mais venerados eram os deuses do transe. O que eu chamo de deuses de transe? Eles normalmente tinham mulheres virgens, que eles davam uma droga para ela, e ela, quem assistiu os 300, inicia desse jeito. E aí ela profetizava. Então, a cidade de Corinto gostava muito, entre aspas, do sobrenatural. Eles já gostavam disso, já fazia parte deles. E aí eles se converteram. Quando eles se converteram, a única igreja que Paulo diz que tinha todos os dons é a igreja de Corinto. Mas dois dons chamaram tanto a atenção da igreja, eles adoraram esses dons. São dois dons que são super especiais, que é o dom de línguas e o dom de profecia. E o que eles decidiram como igreja? Quem tiver o dom de línguas e o dom de profecia é a liderança da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Não vou ter que ficar trocando aqui a mão no microfone. Quem tiver o dom de línguas e o dom de profecia é a liderança da igreja. Quem não tiver, irmão, seu dom é fraquinho, você não vale tanto, porque uau, o dom de línguas e o dom de profecia são pirotécnicos, né? São demais. E eles tinham essa perspectiva. Paulo decide tirar essa perspectiva deles. Como Paulo faz? Ele escreve sobre os dons. E aí Paulo não escreve um versículo. Paulo escreve 3 capítulos. Quais 3 capítulos? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 14. Pastor, tem alguma coisa errada. Porque 1 Coríntios capítulo 13 é sobre amor. Sobre amor, não é? Ainda que eu falasse eu vou te dizer que você não conhece o estilo de escrita de Paulo. Porque Paulo faz o seguinte: ele bate, depois ele dá uma quebrada, uma acariciada, e depois ele bate de novo. E se você acha que 1 Coríntios capítulo 13 o tema principal é o amor, eu quero te dizer que você provavelmente não entendeu quando ele começa a falar sobre o verso 11.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você acha que ele está falando isso por quê? Porque alguma coisa na igreja, a igreja está fazendo meninice. E aí, 1 Coríntios capítulo 12 ele bate, 1 Coríntios capítulo 13 ele dá uma amaciada, e 1 Coríntios capítulo 14 ele bate de novo. Então vamos, quando ele bate em 1 Coríntios capítulo 12, primeira coisa interessante, eu vou ter que voltar nesse texto em outro dia. Alguém me lembra que esse texto aqui eu preciso falar. Mas eu vou usar essa parte do verso 15. Tá? Verso 15, eu estou falando sobre o quê? Cada um desses dons é importante. Isso. Cada um desses dons é importante. Vamos lá. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Repete comigo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Você entendeu? Paulo vai explicar. Ele vai dar um exemplo. Olha lá. Ele vai falar assim, verso 15. Se o pé disser, quem está dizendo? É o pé. Vou interpretar o pé. Posso interpretar o pé? O pé vai dizer assim: porque não sou mão, não pertenço ao corpo. O pé queria ser o quê? Mão. Porque ele não é mão, ele acha o quê? Que ele não pertence ao corpo. Ele acha que nem dom ele tem. Aí o apóstolo Paulo vira para ele e fala assim: nem por isso, pé, você deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, quem está falando é o ouvido. Vou interpretar o ouvido. O ouvido diz assim: porque eu sou olho, não pertenço ao corpo. O ouvido queria ser? Ele acha que porque ele não é olho, ele é o quê? Nem tem dom, meu irmão. Eu não sou parte do corpo. Eu não tenho dom. Aí Paulo vira para ele e fala assim: nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse... Cadê? Onde eu estou? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Como é que ele começou, verso 14? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Como é que ele termina o verso 20? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Ele termina como ele começa, percebe? O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Para de dizer que o dom de línguas e o dom de profecia são maiores que os outros dons. Porque isso não é verdade, isso é mentira. Vocês estão oprimindo o pé, vocês estão oprimindo o ouvido, e agora ele quer ser mão, ele quer ser olho. Só que ele não foi chamado nem para ser mão, nem para ser olho. Ele foi chamado para ser pé, ele foi chamado para ser ouvido. Agora Paulo vai inverter. Verso 21. Agora é a voz do opressor. O olho não pode dizer à mão: olha o olho, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Não pode. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Você entendeu? Eu vou falar sobre diversos dons, mas os dois dons que todo mundo gosta, desde a época de Corinto, é o quê? Eu quero dom de línguas, eu quero dom de profecia. Eu quero dizer uma palavra aqui antes que alguém comece a falar sobre profecia. A gente sempre ouve profecia achando que profecia é o dom de quê? De futuro, né? A característica principal da profecia não é falar sobre o futuro, é falar contra o poder. A característica principal do dom de profecia é falar a verdade, doa quem doer. Essa é a característica principal. Às vezes é sobre o futuro? Claramente é. Às vezes é.
Às vezes é sobre alguma coisa que a pessoa está vivendo naquele presente. Às vezes é uma coisa que a pessoa identificou e falou assim, ó, tu vai para o quinto dos infernos? Quem tinha dom de profecia? João Batista. Os sacerdotes foram lá para vê-lo e falou assim, ó, tudo serpente, vai tudo para o inferno. Eu quero avisar, vai tudo queimar no inferno. Ele tinha dom de quê? Profecia. Ele falou algum futuro? Ele previu algum futuro? Não, ele não falou nenhum futuro. Mas ele legitimamente era profeta. Eu quero repetir uma coisa aqui que eu já falei 2 vezes, mas eu falei muito light. Eu vou falar mais pesado dessa vez. Irmão, cuidado. Se você fica procurando pastores de profetado. Eu quero te dizer que isso é perigoso pra caramba. Porque um profeta de Deus, quantas vezes ele pode errar? Nenhuma. É de Deus, não pode errar nenhuma. Aí vem um cara que vê você chorando e fala para você assim, tua sorte vai mudar. Amanhã sua bênção chegará. Aí teu pai está doente, no dia seguinte teu pai morre. Aí você culpa quem? Deus. Meu Deus, Deus profetizou para mim. Não foi Deus que profetizou, não. Foi um emissário do inferno que quis dar uma profetada na tua cara. E você, bocó, né, do grego, né? Bocó, você aceita. Você topa. E eu já vi, eu quero te dizer, até aqui na igreja tem pessoas que já receberam profetadas e voltam no lugar onde receberam profetada. Para mim isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Recebe profetada, o negócio não dá certo, mas volta lá, porque vai que da próxima vez acerta, entendeu? Meu irmão, joga no bingo. É mais fácil. Não faz assim não, porque assim você vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Vamos voltar para cá? Eu parei aqui no 4. Vamos lá. 5. Não, parei no 5. 6. O propósito primário de Deus para eles é avançar o seu reino. Depois eu vou falar. Não. Eu vou falar. Abre lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou ter que falar. Quanto tempo eu tenho? Alguém me diz quanto tempo eu tenho? Não tenho muito não, né? Já acabou meu tempo. Gente, eu mal comecei a falar, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso número 11. Ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Ok? Esses 5 caras aqui, esses são os, a gente chama dons de governo ou dom de liderança. Lembra daquela referência de 1 Pedro capítulo 4 sobre quem foi chamado para liderar? Lidere. E quem foi chamado para servir. Esses 5 caras são os 5 líderes da igreja. 5 líderes. Uma igreja boa, uma igreja legal, ela deveria ter os 5 líderes, que é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Rapidamente, quais são as características dele? Primeiro, o apóstolo. Apóstolo é aquele cara que tem uma igreja muito grande e aí ele se autodenomina apóstolo, é isso? Ele bota a mão sobre a própria cabeça, ou ele convida um americano para vir aqui que não conhece ele, para declarar ele apóstolo, é isso? Não, irmão. A palavra apóstolo significa enviado. Você sabia disso? Enviado. A característica principal do apóstolo deveria ser uma palavra bem simples, se chama desbravador. É aquele que inicia onde outro ainda não tinha seu ministério. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Quantos apóstolos nós temos na Bíblia? Você tem ideia? 12. Tem certeza? Espera aí, um morreu. O Judas morreu. Então são 12.
Aí entrou quem no lugar dele? O Matias, então são 13, não é isso? 13? 13? Não, tem Paulo. Não, tem Paulo. 14? Não, Barnabé também era apóstolo. 15? Pô, tá ficando grande esse negócio aí. Essa lista tá ficando grande. Se você for em Atos capítulo 1, eles têm que escolher entre o tal do José e o tal do Matias. O que os caras tinham que ter para virar apóstolo? Eles tinham que ter andado os 3 anos com Jesus. Sim ou não? Sim. Se andou os 3 anos com Jesus, tem lá os critérios lá, e é um cara idôneo, e a igreja vota nele, torna o cara apóstolo. Quem venceu? Matias. Ótimo. Então a gente tem 13 apóstolos. Um morreu e trocamos. Barnabé e Paulo, qual dos dois andou com Jesus? Então eles não são apóstolos, não é isso? Como eles são apóstolos se eles não andaram com Jesus? Eles foram chamados pelo Espírito Santo. E eu já falei isso aqui também. Não sei se eu falei. Eu vou falar então se eu não falei. Existiam 2 igrejas primitivas. Todo mundo acha que existia uma, mas existiam 2. Existia a igreja primitiva judaica, que era judaico-cristã, e existia a igreja primitiva gentílico-cristã, que é a igreja gentília. Ok? Quem era o pastor da igreja judaico-cristã? Era Pedro. Pedro era o principal. Apesar de que o governo não era presidencialista, o governo era parlamentarista. Eu posso provar isso. O governo não era Pedro que decidia tudo não, quem decidia eram os 12. Não existia o governo presidencialista. Não existia a palavra final de Pedro não, gente. Vocês acham que... Não, os 12 decidiam juntos. Mas ok. E a gentílico cristão? Quem era o pastor da igreja gentílico cristão? Paulo. Só que Paulo, ele foi enviado, ele foi chamado por Deus para ir aos gentios. Aí toda vez que Paulo ia a uma igreja gentia, ele ia lá, se apresentava, sou o apóstolo Paulo e tal, eu queria apresentar Jesus, a pessoa se convertia, a pessoa aceitava Jesus. Em 2 anos, ele queria montar uma igreja, em 3 anos no máximo, ele queria já montar os anciãos, que eram os presbíteros da igreja, e ir embora. Era o que Paulo queria fazer. Aí Paulo montava a igreja e ia embora. Aí depois que ele montava a igreja, lá em Jerusalém, eles sabiam que Paulo tinha montado uma igreja. Imagina que é em Gálatas. Aí eles souberam. O que eles faziam? Não eram os 12 não, mas eram os judaizantes lá. Eles mandavam um missionário. Aí o missionário chegava em Gálatas e ele falava algumas coisas. A primeira coisa que o missionário falava: quem disse que Paulo é apóstolo? Apóstolo de quê? Se para ser apóstolo tem que ter andado 3 anos com Jesus. Então Paulo não é apóstolo. Segunda coisa, Jesus era judeu. Se Jesus era judeu, quem é de Jesus também tem que seguir a religião de Jesus. Então você tem que se tornar judeu. Então trata de se circuncidar. E outra coisa, você precisa seguir as festas judaicas, porque judeu que é judeu segue as festas judaicas. Aí toda vez que chegava esse missionário do inferno, de Jerusalém, alguém batia, ligava para Paulo, falava: Paulo, chegou de novo o cara aqui. Mandava WhatsApp para ele. Aí Paulo escrevia um e-mail, que era uma carta. Então assim, como é que Paulo começava todas as cartas? Eu, Paulo, apóstolo da parte de Deus, pela vontade de Cristo Jesus. Por que ele fazia isso? Porque quem decidiu que ele era apóstolo era quem? Jesus. Paulo vira e fala assim, ó: se para eles eu não sou apóstolo, para vocês eu sou, porque eu construí onde não existia nenhum fundamento. Então eu sou o desbravador, eu sou o enviado, eu sou o iniciador, eu sou o apóstolo. Ok? Só existiram 15, correto? Errado. Aqui não diz que tem um dom de apostolado? Se eu tenho um dom de apostolado, hoje em dia tem que ter o quê? Apóstolo. Mas será que é aquele cara que tem igreja grande? Não. Eu quero te dizer que a melhor pessoa para dizer hoje em dia que é apóstolo se chama missionário. Me conta algum texto aí que tem escrito a palavra missionário. Que você foi chamado para missionário e tal.
Não existe dom de missionário. Existe dom de apóstolo. Porque o apóstolo não é aquele que vai onde não existia nada sobre o Evangelho e ele ensina sobre a novidade do Evangelho, ele inicia um ministério ali, não é o enviado para isso? Então, o dom de apóstolo é o dom de missionário. Ok? Então, o primeiro apóstolo, o segundo profeta. De novo, o profeta não é o que prediz o futuro. O profeta é o que tem compromisso com a verdade. Também pode predizer futuro? Pode. Mas isso acontece toda hora? Não. Se você não entender esse negócio, eu quero dizer aqui, ó, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Na nossa igreja aqui, apareceu uma profetisa. Graças a Deus ela foi embora. Graças a Deus ela foi embora. Quem é essa profetisa? É uma moça lá da Barra. Já estou preparando, não vou dizer quem é não, mas vou entregar o ouro. Uma moça lá da Barra. Mora numa comunidade. E ela tem dom de dar profecia para gente rica. Ela só profetiza para gente rica. Estava frequentando uma célula nossa. Graças a Deus ela não veio mais. Mas é assim, ela vem e fala assim: oh, Deus me revelou que eu tenho que orar na sua casa. Ela sempre vai dizer isso. Ela tem que orar na sua casa. Deus me revelou que eu tenho que orar na sua casa. Na verdade ela diz que tem que orar a casa, né? Então ela vai lá orar a casa. Ela vai lá orar a casa, ela já faz um pente fino, já identifica quais são as coisas. E ela vai virar para alguma coisa e falar assim: meu Deus, eu estou precisando de um negócio igual a esse. Cara, eu tenho que fazer isso. E é disso aqui que eu preciso. Mas Deus vai me dar. Deus vai me dar. E ela vai embora. Aí o que as pessoas fazem? Dom. Porque ela é o quê? Profetiza. Ela não trabalha, ela vive de profecia. Porque Deus enviou ela como missionária para... Então, chega de bobeira. Precisa aparecer com você. Você faz igual Paulo, manda para o quinto dos infernos. Tá, vamos seguir. Então, ó, apóstolo, profeta, evangelista. Evangelista não precisa falar, o cara tem dom natural de agregar pessoas. Ele atrai pessoas. Ele atrai pessoas, ele compartilha o evangelho. Ele atrai pessoas, ele compartilha o evangelho. Eu não mudei não, eu estou no outro ainda. Não, mas eu estou. Evangelista, pastores. Quem é o pastor? Pastor que agrega, que acolhe. Que saudade de você e tal. Ele é o conselheiro, ele é o amigão, ele é o protetor. Enquanto o profeta manda a gente embora da igreja, assim, meu irmão, não quer andar no evangelho? Por que do inferno? Esse é o profeta. Ele não quer o cara na igreja, ele manda. Não. O pastor não, o pastor tem medo de confrontar as pessoas. O pastor que é pastorzão, falou, meu Deus, você confrontar a pessoa e ela foi embora da igreja. Não, eu prefiro ela em pecado na igreja do que fora da igreja. Não faço não. E muitos aqui vieram de igrejas onde o pastor tinha dom pastoral. E o dom pastoral é terrível. Ele é ótimo porque ele agrega pessoas. Mas ele é terrível porque ele nunca confronta pessoas. Ele nunca confronta pessoas. Ele tem medo de confrontar pessoas. E o último é o dom de mestre, que é o Reiners, o cabeçudo. Pastor Reiners. Que é o cara que ele sempre tem muita coisa para ensinar. Muita coisa para ensinar. O Reiners uma vez foi contar uma piada na sala de aula. E ele começou a piada usando 3 filósofos. Eu falei, Handerson, ninguém nem sabe quem são esses filósofos, Handerson. Vai logo pro ponto, rapaz. Conta o final da piada. Ele faz assim, por quê? Porque ele tem tanto conhecimento que ele gosta de compartilhar o conhecimento. Qual o problema desse cara? Esse cara vive no mundo da lua. Ele não está acostumado a compartilhar o evangelho com a pessoa e às vezes ele não está acostumado a viver com pessoas. Que ele adora livros. Ele não gosta de gente. Quer dizer, até lida bem com gente, mas ele prefere estar no meio dos livros. Tá? Não estou falando que o rei não seja assim não, porque ele também gosta de pessoas. Tá? Mas é a característica. Então você olha para um pastor, provavelmente você está lembrando de todos os pastores que passaram pela sua história, fala assim, ih cara, esse aqui é assim, esse aqui é assim, esse aqui é assado, esse aqui é assim. Então desse jeito.
Mas para que servem eles? É que era o que eu queria falar. Qual é a função principal de um pastor? Olha lá. Com o verso 12. Com o fim, com a finalidade, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A minha função principal como pastor não é pregar, não é aconselhar, não é fazer gabinete. Não é. A minha função principal como pastor é preparar os santos para o ministério deles. Minha função principal é ajudar você a identificar seu dom e falar assim, vai. Seu dom, vai. Vai trabalhar. Aí as pessoas chegam na nossa igreja, chegavam muito lá na Barra e falavam assim, vocês pastores não gostam de trabalhar não, né? Mas por que, irmão? Porque bota tudo na nossa mão. Eu falei, você não entendeu. Você não veio aqui para aplaudir não. Você não percebeu isso. Você veio aqui para trabalhar. Sua função é de serviço. Se você não tiver chamado nenhum pastoral, você tem chamado de serviço. Você podia limpar o chão, inclusive, aqui, ó, e ajudar a gente. Ué. Voltando para lá. Com o fim, preparar os santos. Verso número 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento dos filhos de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, igual lá, 1 Coríntios capítulo 13, lembra? Não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Sabe o que ele está falando aqui? Ah, lá tem a profetisa fulano e tal, vamos para lá. Não, agora o mover está lá na igreja, não sei o que lá, vamos para lá. Não, agora o principal está lá, agora aí você fica nesse negócio, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, igual criança. Não cresce nunca, menininho. E por toda a sorte de doutrina. E por pessoas que com astúcia vão para a tua casa querer roubar o teu dinheiro. Que você não está acostumado. Não sabe discernir. Gente, eu vou fazer uma coisa. Eu vou terminar daqui a 5 minutos, onde eu estiver. Tá bom assim? Posso fazer isso? Vocês vão ficar chateados comigo não? Vamos. Eu cheguei a fazer aqui. Vai para o próximo. Eu vou terminar aqui. Pronto. Decidi. Vou terminar aqui. Amanhã eu falo sobre os dons motivacionais. Quarta-feira que vem. Amanhã está todo mundo aqui de novo. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã? Tá bom. Vamos lá. Não se confunda. Dons ou talentos naturais, eu prefiro a palavra talentos, tá? Porque dom vai te confundir. Escreve talentos naturais. Talentos naturais. Todo mundo tem habilidades, que são habilidades dadas por Deus, para entreter pessoas, para cantar, para tocar, para ganhar dinheiro. São as coisas que você usa, que Deus te deu. Dons natural. Frutos do Espírito. Por favor, tira o S aqui, porque é fruto. John Maxwell, pelo amor de Deus. É fruto do Espírito. Marcos Witt também. Fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Olha que interessante essa frase aqui. O fruto mostra a minha maturidade. Os dons mostram o meu ministério. O fruto mostra a minha maturidade. Os dons mostram o meu ministério. Papéis cristãos. Por exemplo, um rapaz virou para mim e falou assim: pastor, eu não vou no evangelismo não. Eu falei, por quê? Porque, pastor, infelizmente eu não tenho dom de evangelista. Eu falei, então você não tem dom de ser crente. Porque em Mateus 28:19 fala, portanto, ide. E ele fala para todo mundo. Eu falei, irmão, então você está na religião errada, porque os crentes foram todos chamados para ir. Se você não foi chamado para ir, você tem algum engano. Então é papel natural. Evangelizar não é para evangelista. Evangelizar é para todo mundo. Adorar não é para o adorador lá. É para todo mundo. Tem coisas que tem a ver com nossos dons naturais. É papel natural. São coisas que você tem que fazer. São deveres que você tem. E outro, falsos dons. Deixa eu terminar nesse aqui. Abre, por favor, Mateus capítulo 7, 22 e 23. Eu vou terminar aqui.
capítulo 7. Tá bom, vamos orar assim. Vamos orar. Se você tivesse na sua igreja um cara que opera milagre, você diria que esse cara é crente ou não é crente? Eu diria que é crente, você não diria não? Se você tivesse na tua igreja um cara que expulsa demônios, você diria que é crente ou não é crente? Ou é crente? É crente? Se você tivesse na sua igreja um cara que ele realizasse sinais miraculosos, é crente ou não é crente? É crente, é crente. Verdade? Vamos ler. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha, cara, coisa linda, profecia. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? É crente ou não é crente? Profeta, expulsa demônio, faz milagre, é crente. Vamos ver, próximo verso. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando que Jesus conheceu eles? Espera aí, como assim? Os caras fazem um monte de sinal miraculoso, meu Deus do céu. Tanta coisa que eles fazem. Expulsa demônio, faz milagre, profetiza. Esse cara é um homem de Deus, a mulher de Deus, essa profetiza. E toda vez que profetiza, acerta. Se profetiza e acerta, é de Deus, certo? Não. Não é. É mentira. Ah, pastor, como assim? Toda vez que profetizar acerta, pode não ser de Deus? Lógico que pode não ser de Deus. Lembra daquela mulher que seguia Paulo e Silas? E ela o tempo todo ficava falando assim, eis aí os servos do Deus vivo, representantes do Deus vivo. A mulher falou alguma mentira? Não. Ó, eles estão aqui para falar o caminho da verdade. Falou alguma mentira? Essa mulher estava perseguindo Paulo e Silas o tempo todo, falando só o quê? Verdade. E essa mulher era conhecida como o quê? Profetiza. Agora imagina se fosse hoje, uma mulher sentada ali, e ela olhando para mim e fala assim, eita, homem de Deus. Porque tem que ter um Szinho no final. Eita, homem de Deus. O poderoso homem de Deus que fala a verdade que vem do céu. Oh, glória, aleluia. E ela vira para mim e fala, eis que te digo, varão, que tu entrarás e depois sairás, para tu em casa irás e depois dormirás. Eu falei, meu Deus, ela sabe tudo. Profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Irmão, se fosse hoje, eles teriam dado o microfone na mão dessa mulher, sim ou não? Só que Paulo vira para ela e fala assim, ó, sai daí, demônio. Sai desse corpo. Mas em muita igreja hoje, essa mulher teria um microfone, sim ou não? Sim. Ou seja, nós temos 3 caras aqui, que profetizam, que operam milagres, e que expulsam demônios, e Jesus vira para eles e fala assim, quando que ele te conheceu? Nunca, não sei quem vocês são, nunca tivemos aliança, não sei o que vocês estão fazendo aqui, vocês bateram no portão errado, não conheço vocês, como é que eu vou deixar entrar na minha casa? Só que nós estamos acostumados a avaliar as pessoas pelos dons. A gente olha a pessoa e avalia a carcaça. A gente só sabe quem que está do lado de fora. E fala, que isso que é um poderoso, hein? Meu Deus do céu, ele fala em línguas. Porque ele fala em línguas, ele é homem de Deus, correto? Eu quero te dizer que as línguas são uma expressão dos anjos do céu, não é isso? Mas eu quero te dizer que tem anjo para cima e tem anjo para baixo. E os dois falam a mesma língua, queridão. Então por isso que na igreja tem que ter intérprete.
Porque às vezes quem está falando, ao invés de estar abençoando, está fazendo o quê? Está amaldiçoando. E você, bobão, está dizendo amém. É isso aí, é isso aí. O cara em língua falando assim: essa igreja vai todo mundo se arrebentar. E você, amém, amém, aleluia. Você está achando que eu estou mentindo? Um pastor que foi meu discipulador, chama Washington, ele falou que ele estava na igreja, a igreja Sara Nossa Terra, vou até entregar para a igreja. E enquanto eles estavam lá, teve um momento que estava todo mundo falando em línguas. Um pastor visitante levantou e falou assim: pastor, você conhece aquela mulher? Ele falou assim: não. Ele falou: pastor, eu tenho dom de interpretação de línguas. Ela está amaldiçoando a igreja. Ela não está abençoando a igreja, ela está amaldiçoando a igreja. O pastor chamou ela, levou ela para o gabinete, a mulher ficou endemoniada lá e tal. E eu quero te dizer, não é todo endemoniado que sai não, tá? Eu quero te dizer isso, porque depende da vontade de quem? Da pessoa. Se a pessoa não quiser, não vai sair, queridão. Uma vez eu vi que palhaçada, que palhaçada. Eu vou terminar aqui, eu acho que eu estou muito profeta hoje. Estou muito profeta hoje. Mas que palhaçada. Sabe esses programas de entrevista, de debate? Em que fica o marido falando mal da mulher: eu quero te revelar que eu já te traí. Traí com um homem. E eu sou apaixonado pelo teu primo. Sabe o que faz esse? Teve um negócio desse. E aí eles convidaram um cara que ele era bruxo. E aí convidaram 2 pastores. E aí o bruxo virou assim: se o Deus de vocês é poderoso mesmo, eu vou ficar endemoniado aqui e eu quero ver vocês tirarem. E ficaram lá os 2 palhaços lá: sai demônio, sai demônio. Ele: não sai, eu estou aqui. E ria: sai demônio. Quem é que estava? Eu falei: meu Deus do céu, uma coça nesses pastores. O demônio podia pegar, dar uma coça nesses pastores. Como assim? Isso é falta de quê? De conhecimento, de entendimento. Porque se a pessoa não quer, irmão, se a pessoa está aliançada com o demônio, é o demônio dela. Tem que virar as costas e embora. Vai embora. Você quer? Mas fica esperando aí, porque sempre acumula, hein? Esse negócio de demônio, ele aumenta, tá? Não fica paradinho, não. Aí quando você tiver legião, não me procura, não. Então, queridos, eu quero terminar desse jeito. Não confunda os dons com talentos naturais, fruto do Espírito, papéis cristãos e falsos dons. Esses caras, eles demonstravam o que não eram dons. Eu tive em Fortaleza, 1998, para uma cruzada evangelística. Nessa cruzada evangelística, tinha lá o curandeiro lá, que era o cara que tinha dom de cura. Por que eu chamo de curandeiro? Porque ele contratou 3 pessoas em cadeira de roda para fingir que se levantavam para dar uma animada, né? Primeiro para... Vocês acreditam nisso? Acredito. E aí, gente, algumas coisas eu quase tenho... na verdade, eu tenho vergonha de ser crente. Mas quase dá vontade de meter a cabeça embaixo do... Eu estava no palanque, eu queria ver a cabeça debaixo do negócio. Curandeiro. E o cara contratou 3 pessoas para levantar as cadeiras. Vamos orar para encerrar? Alguém tem perguntas? Porque eu nem...